Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglano. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre logaritmos. Então vamos lá. Então, primeiro vamos dar o conceito que é logaritmos. Sejam A e B dois números reais e positivos. Então, quando fala de números reais, significa dizer que esse meu número pode ser natural, ele pode ser um número inteiro, positivo e negativo, ele pode ser um número decimal, ele pode ser um número racional. Com exceção, aqui esse A, ele tem que ser maior que zero, e essa base aqui, a base B, será a base B, tem que ser diferente de 1. Então, dois números reais e positivos, onde A tem que ser maior que zero, porque será o logaritmando, e B tem que ser diferente de 1, a base tem que ser diferente de 1. Dizemos que logaritmo é o expoente dado a base B, que resulta em A. Em suma, nós temos assim. Então, log de A na base B igual a x. Então, nós lemos desta forma aqui, log de A, o número que fica aqui, esse número é o logaritmando, então nós dizemos assim, log de A, não é log de B, é log de A na base B. Então, log de A na base B igual a x. Então, na realidade, logaritmo, esse aqui é o resultado, x. Então, o resultado da expressão é o logaritmo. Vamos colocar aqui em detalhe para destacarmos os elementos. Então, log de A na base B igual a x. Então, esse A aqui, ele é chamado de logaritmando. Esse B aqui é a base. E esse x, que é o resultado, ele é o logaritmo. Então, o logaritmo, na realidade, é o expoente que, dado a base, você eleva essa base a esse determinado expoente, que é chamado logaritmo, e nós temos que encontrar como resultado o logaritmando, que é o valor de A. Então, o B elevado a x igual a A. Então, temos que log de A na base B é igual a x. Isso aqui só será verdade se somente se B elevado a x é igual a A. Então, isso aqui só será verdade se houver possibilidade disso aqui ser também verdade. Então, log de A na base B elevado a x, se somente se, isso aqui só vai acontecer, né? Se isso aqui acontecer também. Então, se o B elevado a x for igual a A. Então, agora nós teremos como base essa definição e nós utilizaremos essa definição para resolvermos algumas questões relacionadas ao logaritmo. Então, vamos pegar aqui exemplo de número 1. Vamos começar com um exemplo bem simples. Eu vou utilizar aqui o livro
Fundamentos de Matemática, volume 2, do Gelson Ies. E basear por ele para o nosso estudo. Então, no exemplo 1, nós temos log de 16 na base 4. Log de 16 na base 4. Então, só existirá esse log de 16 na base 4 se o 4 elevado a um determinado x, que eu vou colocar aqui, for igual a 16. Então, fica assim, ó, log 16 na base 4 igual a x. O que eu faço? 16 é o logaritmando e 4 é a base. Eu pego essa base e elevo a esse x. Então, fica 4 elevado a x, igual ao logaritmando, que é 16. A primeira coisa que nós vamos ter que relembrar é a relação de decomposição em fatores primos, ou até mesmo se esse numeral ele pode ser expresso nessa base, na base 4, ou se o 4 pode ser expresso na base 16. Pode ser os dois. O 16 expresso na base 4 ou o 4 na base 16. Nós sabemos que o 16 pode ser expresso na base 4. Agora o 4 não pode ser expresso na base 16. Então nós vamos pegar o 16 e expressar na base 4. Repete o 4 elevado a x. E eu pego o 16 e expresso na base 4. Como que eu faço isso? Eu vou verificar qual é o numeral que o 4 elevado a ele dá 16. Então é 4 elevado a 2. Se nós pegarmos aqui o 16 e fatorarmos de 4 em 4, aqui dá 4. 4 por 4 dá 1. D1 cancela. Qual é o número que aparece aqui? 4. Quantas vezes ele aparece? 2 vezes. Então é só usarmos a decomposição de fatoração que nós encontraremos esse resultado. Como há uma igualdade de bases, então as bases são iguais, nós usamos a mesma definição para equações exponenciais, então cancela-se as bases, fica só os expoentes. Então x igual a 2. Aí vamos para o exemplo de número 2. Exemplo de número 2, nós pegaremos agora log de 3 na base 81. Então, perceba agora, eu tenho log de 3 na base 81. Então, eu pego log de 3 na base 81 tem que ser igual a um determinado x. Aí eu vou fazer o seguinte, 81, que é a base fica elevada a esse x que eu coloquei. E tem que ser igual ao logaritmando, que é 3. Então, vamos lá. Eu pego 81 e expresso na base 3. Quem é 81 na base 3? 81 na base 3 é 3 a quarta. Por quê? 81 dividido por 3, aí dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 3 aparece aqui 4 vezes. Como eu já tinha um expoente, x, eu pego, coloco 3 a quarta em parênteses e o x coloco do lado de fora. E vou repetir aqui o 3. Como não aparece o expoente dele é 1. Aí repete a base. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência de potência. Tenho o expoente dentro multiplicando o expoente que está fora. 4 vezes o x, eu pego o expoente de dentro e multiplico de fora. Dá 4x. E aqui o 3 elevado a 1. Igualdade de bases, cancela. Ficou só o expoente. 4x igual a 1. Logo, x é igual a 1 quarto. Exemplo de número 3 agora. Exemplo 3. Log de 8 na base 1/2. Então, log de 8 na base 1/2. Então, ficará assim. Log de 8 na base 1/2 igual a x. Então, eu pego a base e elevo o expoente. Fica 1/2
elevado a x igual a 8. O que eu vou fazer? Observa que essa base ela é fracionária, então meio é fracionária. E o que eu vou verificar é que o meu numerador é o número 1. Toda vez que o meu numerador for o número 1, eu posso encontrar o inverso disso aqui. Então, o inverso de 1 meio é 2 elevado a menos 1. O que é o inverso? É o contrário aqui, ó, 1 sobre 2 seria o que? O 2 sobre 1, que é o mesmo 2. Então, toda vez que o meu numerador for 1, eu posso representar esse 1 meio dessa seguinte forma, 2 elevado a menos 1. Isso aqui vai dar o mesmo meio, usando a propriedade de potenciação. Então, eu pego o primeiro inverso, fica 2 elevado a menos 1. Como já vi o expoente x, coloco aqui em parênteses e o x lá de fora. E vou fatorar o 8. Quem é 8 na base 2? Aqui dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é 2 a terceira. Então, 8 fica 2 a terceira. Aí eu vou repetir a base 2. E aqui ficou uma potência de potência. Multiplica o de dentro pelo de fora. Menos 1 vezes x dá menos x. E aqui 2 elevado a 3. Igualdade de bases, eu faço o cancelamento dessas bases. Ficou menos x igual a 3. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, se formos analisar em primeiro lugar, lá no nosso alfabeto nós não temos mais A e menos A, mais B e menos B, mais C e menos B, ou seja, é A, B, C, D até o Z, tudo não tem sinal, a letra. Então, nós temos que multiplicar por menos 1 para alterar o sinal. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Pronto. Então, meu x é igual a menos 3. Exemplo agora, exemplo de número 4. Exemplo 4 agora, log de 25 na base 125. Ó, log de 25 na base 125. Então, fica aqui, log de 25 na base 125 tem que ser igual a x. Aí eu pego 125 e elevo ao x, tem que ser igual a 25. Perceba que 125 não pode ser expresso na base 25, porque não tem nenhum numeral que o 25 elevado a ele dá 125. Mas o 125 e o 25 podem ser expressos em outra base, e esse numeral é o 5. Então, toda vez que o maior não puder ser expresso no menor, temos que procurar um outro numeral para ser base dos dois. Nesse caso aqui é o 5. Então, 125 na base 5 é 5 ao cubo. 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Fica 5 ao cubo. Como eu já tinha um expoente anteriormente, coloca aqui 5 ao cubo entre parênteses e eleva a x. E o 25? 25 é 5 ao quadrado, duas vezes. 5 vezes 5. Repete o 5, que é a base. E eu tenho uma potência de potência, multiplica o de dentro pelo de fora. 3 vezes x dá 3x. E aqui fica 5 elevado a 2. Igualdade de bases, novamente eu vou cancelar essas bases e fica apenas o expoente. Isola o x, fica 2 sobre 3. O valor de x é 2 sobre 3. Exemplo agora de número 5. Exemplo 5. Nós temos log de 32 na base 1/4. Então, fica assim, ó, log
de 32 na base 1/4 tem que ser igual a x. Aí fica 1/4, que é a base elevada a x, igual a 32. Novamente, ó, a minha base aqui é fracionária, e essa fração, perceba que o numerador é 1, toda vez que o numerador for 1, fica a base elevada a menos 1, 4a menos 1. Fica, aliás, o denominador elevado a menos 1. Como já tinha um expoente x, coloco em parênteses, fica o x lá de fora. E aqui o 32. Perceba que agora o 32 não pode ser expresso na base 4. Eu tenho que procurar um outro numeral que tanto o 4 quanto o 32 possam ser expressos. Então, repito, 4, potência de potência, menos com mais dá menos, uma vez o x dá x, igual a 32. Que numeral é esse que pode ser expresso o 4 e o 32 nessa base? É o 2. 4 na base 2 é 2 ao quadrado, elevado a menos x. E o 32 na base 2 é 2 à quinta. Então, 4, fatorando por 2 dá 2, por 2 dá 1. Fica 2 ao quadrado. E o 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Fica aqui, ó, 2 à quinta potência. Então, eu vou repetir a base 2, potência de potência, multiplica o de dentro pelo de fora, então menos 2x. E aqui 2 à quinta. Igualdade de bases, cancela, ficou menos 2x, igual a 5. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, já expliquei por quê. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. X é igual a menos 5 meio. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos agora para o nosso exemplo de número 6. Exemplo 6. Eu tenho log de 1 sobre 27 na base 9. Então, log de 1 sobre 27 na base 9 fica log de 1 sobre 27 na base 9 igual a x. Aí eu pego a base 9 e elevo a x, tem que ser igual a 1 sobre 27. Como aqui é fração e o numerador é 1, fica 27 elevado a menos 1. 27 não pode ser expresso na base 9. Mas eu posso encontrar um outro numeral, nesse caso o numeral é o 3, que pode tanto 9 quanto 27 ser expresso nessa base. Então, o que é 9 na base 3? É 3 ao quadrado, elevado a x. O que é 27 na base 3? É 3 à terceira, elevado a menos 1. Repete a base 3, potência de potência, 2 vezes x dá 2x. Repete a base 3, potência de potência, 3 vezes o menos 1 dá menos 3. Cancela aqui as bases, 2x igual a menos 3. Isola o x, é igual a menos 3 sobre 2. Exemplo de número 7, log de 8 na base 0,25. Ó, agora a minha base é o número decimal, então fica log de 8 na base 0,25. Isso aqui tem que ser igual a x. Então, 0,25 elevado a x tem que ser igual ao logaritmando, que é 8. Perceba que aqui ficou um número decimal. Toda vez que você for resolver com um número decimal, você expressa primeiro em forma de fração decimal. Então, fica 25. Como eu tenho duas casas após a vírgula, fica esse número sobre 100, elevado a x igual a 8. Perceba que o 25 e o 100
podem ser divididos por 25. Então, nós vamos simplificar por 25. Então, 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. Ficou 1/4 elevado a x igual a 1. Como aqui a minha fração, meu numerador é 1, fica 4 elevado a menos 1 elevado a x igual a 8. O 8 não pode ser expresso na base 4, tem que procurar um outro numeral que dê para colocar os dois na mesma base. Potência de potência, menos 1 vezes x dá menos x igual a 8. Que numeral seria esse? Eu posso colocar o 8 e o 4 nessa mesma base. Então, nesse caso, esse numeral é o número 2. Então, 4 na base 2 é 2 ao quadrado, elevado a menos x. E o 8 na base 2 é 2 ao cubo. Então, vou repetir aqui a base 2. Duas potências de potência, até uma potência de potência. Então, 2 vezes o menos x dá menos 2x, igual a 2 elevado a 3. Bases iguais, cancela, ficou menos 2x igual a 3. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, multiplica por menos 1. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Isola o x menos o 3 sobre 2. Pronto. Exemplo agora. Exemplo de número 8. Fica log de 0,008 sobre, na base 25. Agora, o meu logaritmando é decimal, minha base é inteira. Então, fica log de 0,008 na base 25, tem que ser igual a x. Ok? Então, vamos lá, fica 25 elevado a x, tem que ser igual a 0,008. Repete 25 elevado a x. E aqui novamente o número decimal, vamos expressá-lo em uma fração decimal. 3 casas após a vírgula é esse número sobre 1000. Aí fica 25 elevado a x igual. O 8 e o 1000 dá para simplificar aqui por 8. Se eu simplificar por 8, nós teremos 8 dividido para 8 dá 1. E 1000 dividido para 8 dá 125. Aí vai ficar assim, ó, 25 elevado a x. E aqui, ó, uma fração cujo numerador é o expoente 1. Então, fica o denominador elevado a menos 1. 125 elevado a menos 1. O que eu faço agora? O 125 não pode ser expresso na base 25, nem o 25 expresso na base 125. Então vamos procurar um outro numeral que dê para colocar os dois na mesma base, é o 5. 25 na base 5, 5 ao quadrado elevado a x. 125 na base 5, 5 ao cubo elevado a menos 1. Repete a base 5. Potência de potência, eu multiplico de dentro pelo de fora, 2 vezes o x dá 2x. Aqui novamente repete a base, potência de potência, 3 vezes o menos 1 dá menos 3. Igualdade de bases cancela, 2x igual a menos 3. X é igual a menos o 3 sobre 2. Então, gente, essa foi a nossa aula inicial. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.